Tudo bom, pessoal? Vamos começar mais um Cine Oficina. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus escritores, roteiristas criativos, futuros gênios desta prática maravilhosa também. Sejam bem-vindos. Eu sou Marcelo Pino, redator, roteirista e diretor de cena, prêmios nacionais e internacionais em propaganda e internacionais como diretor de cena e roteirista. Hoje eu vou analisar o que vi nos últimos meses, porque aqui é Cine Oficina. Exatamente, é texto e roteiro na prática. E então, você também vai aprender na prática. É isso aí, aqui não tem brincadeira, aqui não tem caô, como dizem os cariocas, eu acho. Aqui não tem essa de picaretagem, não tem, nunca teve, então você tem que ralar para se criar. Quer jogar na NBA, não tem sombra e água fresca. Quer jogar em Roland Garros e curtir só sauna e piscina de hotel 5 estrelas? Não. Aí você não pega nem as bolinhas, meu caro amigo, sem duplo sentido, por favor. Então vamos para a pancadaria do conhecimento. Eu vou começar pelo final porque eu gosto de criar o caos. Eu acabo de ver Os Pequenos Vestígios. Talvez alguns tenham visto, talvez alguns tenham passado os olhos por este filme na Netflix. E me foi vendido como um filme noir, o que não me pareceu muito. É um filme com Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. Sim, vai ter muito spoiler. Sim, porque aqui o negócio desta vez não é dica. Desta vez é técnica de escrita, roteiro na prática, certo? E eu escolhi ver Os Pequenos Vestígios por ter 3 bons atores. Mas confesso que quebrei a cara. Isso, de longe, esse trabalho não vai estar entre os 30 ou 50 melhores em atuações desses 2 e desses 3 queridos. Não. Começa por aí. Inclusive, gostaria de dar uma dica para o meu amigo Malik. Não, eu não conheço o Malik, mas se ele me chamar para tomar um café e pagar, eu posso dar umas boas dicas. Ele parece um cara legal. Eu diria Malik, my friend. Olha o meu inglês fluente. Eu diria Malik, my friend, você tem uma cara pra lá de esquisita. Confesso que a primeira vez que te vi cabeludo no filme do Queen, pensei que era um gremlin sobrevivente do filme que tinha sido criado por alguma família. Realmente ali demorei para me adaptar ali àquela figura. Mas ele é um excelente ator. Então eu diria, Malik, meu friend, não fique fazendo muito biquinho e forçando o olhar para fora, porque você logo vai cansar e dificilmente vai emplacar em muitos papéis. Realmente. E mais, essa sua expressão não diz muito. Então é melhor trabalhar outras expressões, não forçar este biquinho, porque o seu rosto já é meio esquisito, você já é meio bicudo naturalmente, e então trate o seu talento de outra forma, o seu olhar, a sua forma reflexiva, de outra forma que vai ficar melhor. Mas vamos ao que interessa, texto, roteiro e resultado. Vamos começar por uma sinopse, e aí eu recorri ao meu Imaginary Friend, ou seja, a IA. Vamos lá, eu vou ler uma sinopse para vocês. Pequenos Vestígios, que é de 2021, um thriller policial sombrio que mergulha na obsessão e no peso psicológico das investigações criminais. Que lindo isso. A trama acompanha Joe Dick, Denzel Washington, um ex-detetive de Los Angeles marcado por um passado traumático, que retorna à cidade para uma tarefa simples, mas acaba se envolvendo na caçada a um serial killer. Ele passa a colaborar com o jovem e promissor investigador Jim Baxter, cuja carreira começa a ser consumida pela mesma obsessão que destruiu Deck. À medida que segue pistas aparentemente insignificantes, adivinhem, os pequenos vestígios. Os dois se aproximam de um suspeito enigmático, Albert Sparma, que é Jared Leto, cujo comportamento inquietante torna a investigação ainda mais perturbadora.
Mais do que um jogo de gato e rato, o filme explora limites morais da justiça, mostrando como a busca pela verdade pode cobrar um preço alto. E como alguns detalhes, por menores que sejam, podem carregar consequências irreversíveis. Lindo isso. É mais ou menos isso, tá? Não é tão assim. Vamos dar um desconto aqui. Os caras foram queridos. O Imaginary Friend foi legal com eles. Mas o divertido desse overview, eu estou muito em English, né? Eu acho que é efeito do Vai Brasa, Brasil com S, Brasil com Z. Mas eu vou tentar controlar, tá? Mas o divertido desse overview que nós vamos fazer nos próximos 3 episódios do Cine Oficina, anotem, hein? É que a gente vai ter uma visão geral de diversas séries e de diversos países. Isso vai ser muito legal. Por isso é importante vocês acompanharem toda a nossa saga, tá? Então, fiquem espertos. Deem uma olhada, de repente, nas séries já de antemão, né? Por isso que a gente já botou uns videozinhos para vocês ficarem espertos, tá? E vai ser bem interessante essa saga de pesquisa e imersão sobre o roteiro, o texto do universo do streaming mundial. Olha que lindo isso. Mas o que acontece? Aqui, a base da história, podia ser um livro e do roteiro, é um policial complicado que foi afastado de suas funções para funções secundárias e que vive atormentado pelo passado, que tem a sua vida destruída e que tem a obsessão de pegar um serial killer. Bom, sendo sincero, tá? Essa é a base para 2 milhões de livros e roteiros que já apareceram na nossa vida. E até aí, beleza. Isso não é problema. Por quê? Porque o que importa é como você vai estruturar e o que você vai fazer disso. Vamos provar isso para você e você vai perceber isso. Não vai ter problema algum e você vai se deparar 1000 vezes com isso e vai adorar livros, filmes. Não tem problema, você vai escrever sobre isso. Nessa saga que a gente vai participar, eu vou falar de 3 roteiros que partem dessa essência. Eu estou escrevendo um roteiro com essa essência. E tudo bem, mas o legal do overview é isso, é mostrar que não tem problema, até porque existem 3, 4 assuntos básicos que a literatura e a dramaturgia trabalham, tá? Que é a traição, que é o amor, que é não sei o quê, entendeu? Mas o importante é o que você transforma esses assuntos, tá? Por quê? Porque são os temas que mexem com o ser humano. É por isso que se trabalha esses movimentos, ok? Então, essa não é a questão. Isso tá suave. Temos o policial ferrado, que é o Denzel, e o novato, que é o Malik, tá? E eles estão atrás do serial killer. E começa a acontecer essa sinergia com os dois começam a ir atrás, tá? E aí, o filme tenta ter umas pitadas de Silêncio dos Inocentes, inclusive com umas cenas assim bem sanguinolentas, mas muito pouco sagaz esse filme. Está longe de ser um Silêncio dos Inocentes. Por quê? Primeiro, a trama vai andando muito dentro do esperado, tá? Não tem nada de, pá, que baita sacada, pô, que inteligente isso. Eles tentam parecer inteligentes, mas não são. Não tem isso. É sabor inteligente, tá? Aí, eles constroem, e agora é legal a gente falar de construção de personagem, tá? Eles constroem um Denzel Washington, um cara durão, seco, fortão, tá? O cara perdeu o cargo dele, acabou com o casamento, mora longe das filhas, numa outra cidade, vive numa casa que é uma espelunca, tá? Só faltava o cara torcer pro Inter, tá? Pra ser pior que isso, tá? Inclusive, quando apresentam o Denzel Washington, ele tá saindo da casa dele, que é uma espelunca, quase parece que ele mora no meio de um deserto. E aí eles resolvem fazer uma cena que não tem muito porquê, né? Ele tá saindo, ele para, e ele vê um cachorro, assim, meio à distância, assim,
que também parece um cachorro meio espelunca, assim. E aí ele tem uma conversa, você estava sumido, meu cachorro, né? Ele não fala meu cachorro, mas ele, você estava sumido, papapá. E aí ele quer ter uma interação com esse cachorro, né? Ele chama o cachorro. Só que assim, ó, essa cena ela é muito mal feita para os padrões hollywoodianos, assim. Se fosse novela das 6, talvez novela das 8 até seria melhor, tá? Mas se fosse novela das 6, porque o que acontece? Ele tem essa interação, ele meio que se abaixa, chama o cachorro, e aí corta pro cachorro, o cachorro dá uma olhadinha para ele, e aí depois o cachorro vai em direção a ele. E quando corta para ele, que ele vai fazer um carinho no cachorro, a gente vê claramente que ele tem algo pro cachorro comer, tanto que cai da mão dele, tá? Então é muito mal feito. Ou seja, o cachorro só foi ali porque ele tinha algo pro cachorro comer, tá? O cachorro era zero adestrado. E ainda por cima deixa cair da mão dele, assim, a gente vê cair porque daí corta rápido, assim. E aí eu fiquei pensando nessa cena, tá? Porque eu me lembrei, não sei se eles encontraram um cachorro ali no meio do deserto e resolveram, talvez, isso aí eu tô inventando, tá? Isso aí é da minha cabeça, tá? Mas eu acho que eles encontraram um cachorro ali no meio do deserto e tipo, vamos fazer uma cena com este cachorro. Por quê? Porque há uma cena no Poderoso Chefão em que o Marlon Brando está sentado numa mesa, assim, é uma cena épica, né? E ele vai dar uma fala poderosíssima de Marlon Brando em Poderoso Chefão, né? Só que há um gato no estúdio. E o gato resolve entrar na cena. Só que não está nada combinado, tá? E o gato entra na cena e vai, se eu não me engano, pro colo dele ou para cima da mesa. E aí o que acontece? O Marlon Brando, que é o Marlon Brando, ao invés de perder a atenção, de não sei o quê, ele recebe o gato, ou seja, ele brilha 10 vezes mais nessa cena. Então na minha cabeça, o que eu pensei? Os caras encontraram o cachorro lá, vamos criar uma cena com o cachorro estilo Marlon Brando. Não deu muito certo, tá? Mas tudo bem. Foi na base do petisco e o petisco apareceu na cena ali, mas tudo bem. Mas voltando, se criou um personagem do Denzel Washington, durão, um cara experiente que desvendou vários casos, que ele vai em cena de chacina, de gente toda ensanguentada e tá ali comendo Doritos numa boa, tá? O cara é punk, tá? Mas aí a coisa começa a ficar estranha. Por quê? Porque aí tem uma cena em que ele tá no seu hotel mequetrefe lá, deitado na cama, de noite, e aí ele tá deitado na cama e ele começa a olhar as vítimas, elas aparecem para ele, assim, meio entidades. E ele tá olhando as vítimas, assim, do serial killer, né? E são várias, 5, 6, 7, 8. E ele tá chorando. E aí deu problema. Calma aí, tu não me vendeu um cara durão, ferrado, que já passou por tudo. E o cara tá chorando. Calma aí, tem problema. Porque assim, ó, uma coisa é obsessão, outra coisa é culpa. E se tu me vender um cara durão, ele não pode estar lá deitado na cama todo decomposto, como diz o influencer aí que tem nas redes sociais, chorando. Aí tu começa a criar um mal-estar com o personagem que tu criou e com o acting dele. Calma aí. Antes de vocês começarem a atirar pedras, segurem suas pedras, porque depois eu vou explicar uma coisa, tá? Tô falando para quem já viu o filme. Vamos seguir. Porque a coisa piora. Há um momento em que Denzel e Malik vão à cena de um dos crimes, tá? Onde há um crime onde tem pelo menos 3 vítimas, tá? E onde ele diz uma das frases-chave do filme. E é nesse momento que a coisa fica muito séria. Se o roteirista fosse roteirista e diretor, tá? Foi a mesma pessoa, tá? Se ele estivesse na minha oficina, eu diria, meu amigo, vai pensar um pouquinho mais. Claro que você, que é simpático, que é querido comigo, vai dizer de forma também simpática, Marcelo, ó, te liga. O cara tá em Hollywood, você tá aí, nem saiu, não sabe nem de onde, né? Aí eu também, de forma educada, te respondo. Perfeito.
de certa forma você está certo. Só que isso não me impede de ter critérios elevados. Outro ponto. Tu sabe como esse cara chegou em Hollywood? Foi por méritos? Outro ponto. Você se rebaixa a carteiraços? Bom, eu não. Eu mantenho meus critérios elevados, independente de ter chegado até a esquina, até o prêmio X ou até Hollywood. Eu ainda não acabei minha carreira, calma aí, pessoal, tô remando, tá? Vamos junto. Bom, voltando à cena, temos Denzel na cena do crime falando com Malik, numa situação onde há as duas primeiras vítimas. Inicialmente, ele diz que o policial, né, o ser policial, pode fazer transferência de traços das vítimas com pessoas que ele conhece, né, porque ele começou um discurso ali, né? Bom, aqui já começou outro problema. Se você é um policial e faz isso, certamente você não é tão profissional e muito menos é aquele policial durão, seco da vida, surrado, que tinham me apresentado. Se tu começa a confundir vítimas com relações que tu tem na tua vida pessoal, tu já está tendo certos problemas que não é exatamente aquele cara que me apresentaram. Então, tu tá fazendo uma construção e tu tá me apresentando um outro cara. Tu me construiu uma personagem aqui, só que o que ele tá falando aqui não fecha com a tua personagem. Entendem como a gente pega roteirista ruim? Como é fácil? Só que durante o filme tu vai na boa. Se tu não é obsessivo em dominar a técnica. E quando tu escreve e tu não é obsessivo em dominar a técnica, ou não domina a técnica, tu faz essas coisas. E isso é coisa de roteirista ruim, de escritor ruim. Mas piora. E aí, Denzel diz a sua grande, entre aspas, frase. Ele diz assim para Malik: seja o que for elas, as vítimas, entre aspas, são sua responsabilidade para sempre. Elas pertencem a você. Elas estão, seja lá aonde for. E você é o anjo delas, tentando loucamente pôr tudo em pratos limpos. Um sábio conselho: não tente ser esse anjo. Primeiro, a frase é um lixo. Tudo bem, talvez em inglês ela funcione melhor, tá? Eu nem, por isso que eu não peguei a versão em inglês, eu nem vou entrar nos pratos limpos, tá? Vou deixar os pratos de fora. Mas eu tenho certeza que em inglês o conceito de anjo tá ali, tá? Porque eu vi uma coisa final que depois eu vou comentar. Então assim, as vítimas serem responsabilidade do cara que tá caçando o serial killer, ok. Mas depois, o que vem depois é o grande problema. Mas eu preciso confessar uma coisa. Logo depois que eu ouvi esta frase, e é verdade, eu me lembrei imediatamente, e foi uma situação meio surreal para mim, porque assim, eu me lembrei da frase do Pequeno Príncipe, que é: você é responsável por aquilo que cativas. Só que assim, é verdade isso. Só que assim, a frase do Pequeno Príncipe para mim é brilhante, mas no Pequeno Príncipe, tá? E eu adoro o Pequeno Príncipe. Tem a brincadeira das Miss falarem o Pequeno Príncipe, mas assim, acho o livro brilhante dentro daquilo que se propõe. Acho um baita de um livro. Mas esse argumento para a situação em questão é o fim, tá? Por isso que eu achei um pouco surreal quando ele falou aquilo e me veio essa frase na cabeça. Então, em primeiro lugar, eu não sei por qual razão o nosso roteirista-diretor achou que esta frase era brilhante o suficiente para sustentar a alma deste filme, porque no final, depois eu vou comentar, há um desfecho desta questão. Para mim essa frase é horrível, é pobre,
eu não sei nem o que dizer dessa frase, tá? Sendo delicado, tá? E outra coisa, a relação anjo nesta frase e nesta situação é mais do que canhestra. Não faz sentido algum, porque tu tem um ser humano e pessoas que no máximo são almas. Então não encaixa de forma alguma. Porque mesmo que ele pegue o serial killer, as pessoas estão ferradas do mesmo jeito. Mesmo que ele mate o serial killer, não tem como encaixar. Não entra a figura do anjo nessa relação. Do vingador, entra 300 figuras menos a do anjo. Dá vontade de pegar esse cara e dizer assim, veja 150 vezes Asas do Desejo. E depois veja 300 vezes Tão Longe, Tão Perto do Wim Wenders. Aí talvez tu entenda um pouco de anjo. Mas assim, ó, às vezes me parece assustador, assim, o cara não entende de anjo. Bom, mas aí a trama segue num certo banho-maria, que eles acham que é um suspense, que teoricamente a gente deveria ficar tenso, né? E chega num desfecho bem diferente, é verdade. Não significa que é bom. Pelo contrário, é bem ruim. Até porque não tem clímax algum. Parece que esse diretor, que também é roteirista, talvez seja o único de Hollywood que não tenha estudado Aristóteles, a poética de Aristóteles. Parece engraçado isso. Então, assim, ó, e isso se confirma com a total falta de critério do roteirista a partir do bilhete que o Denzel envia para o Malik no final da trama. Ou seja, é um roteiro ruim, falho, com grande produção e grandes atores entregando o que o roteiro pede. Mediocridade. O problema não é o ator, mas o roteiro e o papel que foi dado a eles. Vejam como um roteiro ruim erra no básico. E agora eu vou mostrar para vocês. Denzel, em diversos momentos, tá? Prestem atenção, porque eu vou contar trechos do filme e que estão no roteiro, obviamente, onde a gente percebe a falta de maestria do roteirista e do diretor até. Em diversos momentos, o Denzel coloca suas luvas para analisar os locais de crimes. Palmas para ele. Então, na cena mais sanguinolenta que tem no filme, ele vai lá, né? Tá toda a polícia, marinha, aeronáutica, SWAT. Ele entra, ele tá de luvinha, ele mexe aqui, olha ali, pá, pá. Ele tem umas sacadas geniais que o Malik fica feliz, alegre, pá, pá, pá. Aí depois desses insights brilhantes, ele sai de um prédiozinho, que é um prédiozinho pequeno, desce uma escadinha, e ele resolve, porque só ele teve essa sacada, tá? E no prédio ao lado, bem próximo assim, que está abandonado. E aí logo ele chega num lugar que ele descobre que era onde o serial killer ficava observando a vítima. Baita sacada. Até aí tudo bem. E aí ele já tá sem luva, sem nada. Né? Sem nada não, tá de roupa, né? Por favor. Aí, mas tá sem luva. Neste local, a gente consegue ver a janela, onde estão todos trabalhando lá no quarto da menina. E ele tá olhando lá. E também consegue ver, então, o janelão onde o cara ficava observando e uma cadeira caída. Ele vai até a cadeira. E aí, sem luva, ele levanta a cadeira, se senta na cadeira, se recosta confortavelmente, apagando tudo que é digital para ficar observando os outros trabalharem e sacando, era aqui que o assassino observava. Vejam, em termos de atuação para a câmera, isso pode ser muito legal. Em termos de narrativa, é um desastre. Por quê? Porque o cara mexeu num objeto que poderia ter 1000 digitais,
Ele mexeu sem luva, ele sentou, esfregou todo o seu corpo nesse objeto, ou seja, é um erro básico de roteiro. Mas tudo bem. Aí voltamos à cena do choro, que é aquela que eu pedi para vocês ainda não me apedrejarem, né? Eu estava falando sobre a construção do personagem. E eu disse que obsessão era diferente de culpa. E eu disse que esse cara não podia estar chorando ali, né? Todo decomposto, como diz o influencer, né? Por quê? Porque se construiu um policial experiente, durão, que era capaz de comer um belo prato de bolonhesa na cena do crime, com uma chacina na frente dele, com o cara todo aberto, ele tá ali na bolonhesa dele, feliz. Então um cara desses não vai estar chorando porque ele está em busca e obcecado por pegar um serial killer. E não vai estar chorando por causa das vítimas. Ele pode estar obcecado, ele pode até chorar de raiva, mas não decomposto. Mas aí se descobriu nesse meio tempo que naquela cena onde houve 3 vítimas pelo menos, uma delas foi morta por ele numa situação de engano, né? Ele achou que era o assassino, atirou e era uma das vítimas. Neste caso, ele até poderia estar com um grande sentimento de culpa e até observando somente ela, não as 350 vítimas do cara. Porque aí há um sentimento de culpa. E eu não colocaria esse cara decomposto e chorando. Por quê? Porque eu construí um cara que já enfrentou de tudo na vida. Então, eu botaria ele absurdamente deprimido, no buraco, e olhando para aquela menina que ele matou. E aí eu teria até uma situação onde eu ia criar uma dúvida maior na cabeça do espectador. Por quê? Pô, o assassino, o serial killer matou 300. Por que ele tem culpa só por uma? E depois a gente explica, ele tem culpa por uma porque ele matou uma. Sem querer, mas matou. Mas esperar que o nosso roteirista, falho desse jeito, consiga chegar neste raciocínio, já é demais. E aí vem uma amostra do que eu sempre falo, que é quando o teu mestre e você estão discutindo o teu texto, a tua trama, é o momento que tu cresce. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Ou seja, era isso que eu indicaria para o nosso roteirista e diretor hollywoodiano. Olha, não põe as 300 mulheres para ele chorar. Não põe ele chorando. Põe só que ele matou, põe ele bem deprimido, que tu vai ganhar muito mais na tua trama. E tenho certeza que isso seria verdade. Mas tem mais para a gente falar do nosso amigo. Tem outro acontecimento interessante. Num determinado momento, eles conseguem um mandato para fazer uma busca na casa do possível assassino. E vai lá a polícia, vai uma equipe especial e faz uma varredura na casa do cara. E não encontram nada. Perfeito. Mas o nosso Denzel tem certeza que tem coisa lá. Porque ele é punk, o cara é profissa, tá? Aí ele e o Malik fazem um esqueminha de tirar o cara de casa e ele entra na casa do cara. E aí, o que ele consegue? Ele tá olhando, e aí o que ele faz? Olha como estava escondido. Ele levanta, na sala de estar, ele levanta o tapete. E no meio da sala de estar, tirando apenas o tapete, que é um tapetinho, tá? Não é assim, ele tirou o tapete que estava colado, não. Ele tirou um tapetinho e aí tinha um alçapão com desnível desse tamanho, assim. Então, assim, não tinha como não ver. Ele descobre uma porta e ele abre, acho que nem me lembro se tinha chave. E ali tem um monte de coisa. Aí eu fico me perguntando, qual foi a equipe que foi olhar
a casa do cara e que não levantou um tapete. Era a equipe 30 graus de miopia da polícia? Não, aí foi demais, né? Aí o roteiro pegou muito pesado. Fica muito difícil ajudar o diretor roteirista. Isso não se faz. Então, assim, a gente tem muito dinheiro jogado fora, muito talento jogado fora. Quem viu o filme compreende qual é a moral da história. A moral é, neste filme, tá? O mundo é dos incompetentes. Tanto na produção do filme, como na própria história. Quem viu o filme está entendendo o que eu disse, tá? Bom, preparem-se para a segunda parte do nosso Cine Oficina na prática. Sim, e aproveitem, deem uma corrida e tratem de ver. São duas séries que eu vou falar no próximo Cine Oficina. É DPTO-Q, nome estranhíssimo, mas essa vale a pena, vejam. E também outra que vale a pena é Budkin, B-O-D-K-I-N, outra série, Budkin. Tratem de assistir, pois vai ter spoiler. Nessas aí vai ter menos, tá? Nesse teve bastante spoiler, até porque era ruim. E até porque ajuda para que vocês entendam. Por favor, dominem técnica. Por favor, parem de gastar dinheiro com cursos meia boca. Eu digo sempre, não existe economia quando o assunto é conhecimento. Ou você investe em grandes mestres, ou você guarda o seu dinheiro. Pensem no que eu disse, tá? Até breve, beijos e abraços.